tudo bem? Vamos estudar a lição desta quarta-feira que fala sobre tornar prático. E a lição dessa semana vem falando sobre descanso, relacionamentos e cura. E nós vamos continuar falando sobre a vida de José. E nessa lição estudaremos bastante sobre o perdão todos esses dias, né, de segunda até sábado, de sábado a sábado, sobre o perdão. E tem algumas perguntas que são intrigantes, que todo mundo deve fazer pelo menos uma vez na vida, né? O que é o perdão? Se perdoarmos alguém que nos ofendeu profundamente antes que a pessoa se arrependa do erro, estamos justificando seu comportamento? Se perdoamos uma pessoa, isso significa que precisamos estabelecer ou restabelecer um relacionamento íntimo com ela? O perdão sempre reconstrói relacionamentos? Perguntas que dariam grandes debates, né? A experiência de José ilustra que o poder do perdão e ao longo da sua vida ele poderia facilmente ter alimentado ódio, mágoa, por tudo que foi feito, né? Não só com os irmãos, mas também com aqueles comerciantes escravos, o ressentimento com Potifar, que acabou injustamente mandando ele para a prisão para manter a sua autoridade de líder, né? Mas José, em momento algum, mostra em nenhum desses momentos indício de que esse sentimento é negativo na sua vida, né? Desde do momento que ele chegou até o momento que ele se tornou um líder. E é um excelente exemplo, né, da graça do perdão. Ao longo da lição, né, que nós estamos estudando aqui, nós vemos que como o perdão nos liberta do veneno da amargura e também nos transforma, né? Por isso, o descanso em Cristo e o relacionamento é a cura. Muitas pessoas ficam doentes, né? Porque alimentam a vida inteira ressentimento, mágoa, não pode ver a pessoa, se vê a pessoa passa mal. E então, o perdão ele nos liberta desta escravidão do ressentimento. E o coração de José estava cheio de perdão, mesmo antes dos seus irmãos terem pedido que os perdoasse. José já sabia que Deus tinha um propósito primordial na vida dele, através dele. E os irmãos, apesar de ele já ter no seu coração, né, alimentado o perdão com os irmãos e entender que Deus estava conduzindo a vida dele, apesar das dificuldades que ele andou passando, que muitas vezes eu e você nos perguntamos, por que eu estou passando por isso? Mas Deus sabe todas as coisas e esteve presente na vida de José, porque desde que ele saiu, do momento que ele foi vendido, ele desejou na sua vida, falou assim, eu vou servir ao meu Deus, o Deus do meu pai. E, e isso, né, não tira esse problema, né, da vida dele, que ele foi perseguido, foi colocado em situações críticas, foi preso, foi injustiçado pela esposa de Potifar, dizendo que José tinha assediado ela, quando foi ao contrário, ela que assediou a vida de José, mas ele acabou sendo preso, mas em todos os momentos ele seguiu um padrão de confiar que Deus o libertaria ou recompensaria ele de alguma forma na sua vida, né? Então, as ações dos irmãos, eles sofreram muito mais do que José. Esses 20 anos que eles estiveram separados, ausentes de relacionamento, José já tinha perdoado. Já os irmãos tinham um sofrimento, um, um, uma tortura na vida deles pela atitude que eles causaram para o irmão, né? Não sabia se estava vivo, qual tinha sido,
o fim né, o paradeiro de José. E a gente percebe na lição, né, na história de José, que no momento que eles se encontram, né, José já desabafa, chora, que as pessoas que estavam presentes no palácio, até a casa do faraó, ouviu o seu clamor ali de, né, o seu choro, porque ele tinha reconhecido e se apresentado para os seus irmãos. É interessante que existe um paralelo entre a vida de Jesus e José, semelhanças intrigantes, né? Porque ambos foram traídos por pessoas próximas a eles, né? Ambos foram condenados justamente e acusados também falsamente. Os dois sofreram as consequências de calúnias levantadas contra eles. E ambos perdoaram e foram exaltados por Deus. Não é maravilhoso essa relação de José com Jesus? E outra coisa que eu achei bastante interessante e importante relatar com relação à oração do Pai Nosso, que realmente é uma oração sucinta, mas ela abrange tudo. E eu vou ler agora aqui Mateus 6,12, que fala, que retrata a nossa lição, né? Que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja que é uma relação. Deus vai nos perdoar na medida que perdoamos a quem nos ofende. Então, a pergunta é a seguinte, para você e eu refletirmos, que diz: você gostaria que Deus lhe perdoasse da maneira igual à forma que você perdoa as pessoas que lhe ofendem? Você tem agido de forma a agradar, você tem perdoado como deveria ser perdoado, e você está perdoando como gostaria que Deus lhe perdoasse? Muito bem, vamos lá. É algo para a gente refletir. Outra coisa, muitos acham que perdoar significa esquecer por completo, é sofrer uma amnésia. Não, meus irmãos, não, isso é impossível. É, algumas coisas que acontecem na nossa vida, não existe amnésia ou esquecimento. Simplesmente, o que há, e que aqui na nossa lição diz uma coisa que eu achei interessante, que na cultura dos esquimós não existe a palavra perdão. E a única coisa que eles acharam algo que poderia retratar mais ou ser mais similar a essa questão do perdão é dizer que, sim, não pensar sobre isso nunca mais. Então, quer dizer, você sabe, mas você põe na sua mente, você trabalha na sua mente para não pensar mais naquilo que te causou mal, né? Então, o perdão é mais ou menos isso, isolar, né? Você cria uma couraça, você envolve o problema para que ele não te incomode, né? Você põe de escanteio, se assim poderíamos dizer. É também como uma cicatriz, né? A, atletas que fazem muitos exercícios, com certeza convivem com a dor, com acidentes, com machucados, e isso não tem como ele falar assim, pô, não tenho mais esse problema, não tenho mais essa dor, né? Quer dizer, a cicatriz está lá, mas ela não provoca a mesma dor que anteriormente provocava. Então, você vê a cicatriz, mas ela não te causa dor. Então, o perdão, ele faz esse tipo de coisa. A pessoa que te ofendeu, você lembra o que aconteceu, mas aquilo não te afeta, não te traz mais sofrimento. Então, você isola. Isso aqui deve ser feito, né? E isso retrata Jesus quando estava na cruz, né? Quando disse para aquelas pessoas: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem.
Ele estava ali sofrendo, ele tinha as pessoas debochando dele, causaram o sofrimento dele, mas ele estava ali isolando, entregando para Deus e pedindo para que fossem perdoados. Meus queridos, são todos exemplos maravilhosos, né? Que nós precisamos buscar da melhor forma possível colocar em prática na nossa vida. Perdoar as pessoas e na mesma proporção que gostaríamos que Deus nos perdoasse. Tá? Que Deus abençoe todos e que uma vez a gente... Uma coisa que eu estava esquecendo, com a questão o erro, ele não deve ser contumaz. Erra, pede perdão. Erra, pede perdão. Por quê? O erro, ele não exime a pessoa das consequências. E nós temos aqui alguns exemplos bíblicos, o caso de Adão e Eva, que foram expulsos, apesar de serem perdoados, foram expulsos do paraíso. Moisés foi perdoado dele ter ferido a rocha quando não era para ter ferido, mas ele não pôde entrar na terra do Canaã. E Davi também, ele foi perdoado do seu adultério, mas o filho que ele teve fruto do pecado, esse veio a falecer. Então, o pecado, ele tem consequências. Então, não justifique o perdão para ficar errando, acertando, errando, pedindo perdão. Ao contrário, a gente tem que buscar não fazer, porque consequências há. O pecado traz a morte, tá certo? E o afastamento de Deus. Meus queridos, que Deus abençoe e que a lição de José, na atitude dele em perdoar os irmãos, né, possa ser uma vertente na nossa vida para a gente perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam e o nosso relacionamento possa ser buscar, né, esse perdão horizontal e o perdão vertical. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.